escutar tua palavra de amor que traz pra minha vida um sabor de Deus. Quero entender essa voz que ilumina, caminho que ensina a seguir os passos teus, de coração pra coração. Enche o meu ser com o teu poder de amor, Senhor. Que eu saiba ouvir tua palavra e saiba silenciar, meditar, possa entender os teus desígnios de salvação. Relacionar com minha vida, compartilhar teu perdão, que saiba amar no teu serviço de evangelizar. Palavra viva que vem me questionar pela exclusão de tantos irmãos. Dignidade partilha sempre mais, que eu saiba lutar e construir a tua paz na comunhão com meu irmão. Enche, Senhor, o meu coração com teu amor, que eu saiba ler tua palavra e saiba silenciar, meditar, possa entender os teus desígnios de salvação. Relacionar com minha vida, compartilhar teu perdão, que eu saiba amar no teu serviço de evangelizar. Que eu saiba amar no teu serviço de evangelizar. Que eu saiba amar no teu serviço de evangelizar. Boa noite a todos, bem-vindos para mais um encontro, nosso segundo encontro. Hoje o nosso tema, brevemente vamos falar da formação do povo da Bíblia. Sou Adélia Abreu, faço parte da equipe Paulinas da filial de Curitiba e convido a todos para começarmos juntos invocando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito,
e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Que bom ter vocês mais uma noite. E vamos, de forma simples, compartilhar o saber. Compartilhar, rezar. Vamos, então, nesse início, recordar um pouquinho do que foi o nosso primeiro encontro. No primeiro encontro, nós vimos que, à medida que se organizaram, o povo criou a sua própria literatura, escreveu a sua própria história em língua hebraica, aramaica, grega. Vimos que toda a literatura é inspirada na fé em Deus, que é Criador, Libertador, sempre presente. Lembram lá Êxodo 3, onde Deus diz: eu estarei sempre convosco. Escreveram sua história para mostrar às gerações futuras a presença e a ação de Deus. Por isso o texto de Deuteronômio 6, dos versículos 4 a 9, mostra essa relação de amor entre Deus e o povo. Podemos perceber que a Bíblia não é um livro científico, ela contém erros, mas não está errada. E tantas outras coisas que nós fomos percebendo ao longo do primeiro encontro. Falamos sobre o cânon, falamos sobre a inerrância. E hoje, Hoje vamos ver um pouco de quem é este povo. Um povo que caminha, e Deus que também caminha com esse povo. Um povo que ao longo do caminho sente a necessidade e narra suas origens. A formação deste povo é complexa. Imaginem vocês que a história começa há 3.500 anos atrás. Uma história que é permeada de lutas em busca de vida digna e justa. Vamos, nesse momento, recordar, trazer à nossa memória a história que nós já sabemos, que os nossos catequistas, nossos avós ou nossos pais nos contaram e que segue o próprio texto bíblico. A história começa assim, com a migração de uma família, Taré, pai de Abraão, que saiu lá de Ur dos Caldeus, se deslocou para Harã. Depois da morte do patriarca Taré, a família, liderada por Abraão, migrou para Canaã. Depois de muitas idas e vindas, Abraão se estabelece em Canaã. Devido a um período de seca e de fome, seus descendentes, chamados de hebreus, migram para o Egito. Lá no Egito, os migrantes se transformaram num povo grande e numeroso. Os egípcios, com medo, escravizaram os hebreus, obrigando-os a trabalhar na construção civil. Surge então um grande líder, chamado Moisés, que após muitas peripécias consegue conduzir o povo pelo deserto, em direção ou de volta a Canaã. Nesta travessia, aqueles hebreus se transformam no povo de Israel. Comandados por Josué, os hebreus conquistam todo o país de Canaã, numa campanha rápida e fulminante. Essa é a história que nossos pais, catequistas, nos contaram. Salvo alguns detalhes que eu não contei. E essa é a história que nós encontramos nos livros do Gênesis, do Êxodo, Números, Josué e Juízes. No entanto,
vários indícios dentro do próprio texto bíblico mostram que esta narrativa é mais uma visão teológica da história, do que propriamente um relato histórico. O povo de Deus não estava preocupado em transmitir a história, né? Nós já falamos disso, né? Lembram lá no primeiro encontro? Eles não estavam preocupados em transmitir a história tal como a concebemos em nosso tempo. Hoje, né, para nós considerarmos história uma narrativa linear, ela precisa ser fundamentada em fatos, datas, personagens, lugares históricos, comprovados pela arqueologia ou por uma documentação escrita. O povo de Deus não tinha essa visão histórica moderna. A preocupação deles era transmitir fatos que comprovassem que Deus era o condutor, o protetor do povo em todo o seu processo histórico. Ela não aborda os fatos de forma histórica. Não podemos, portanto, tomá-la ao pé da letra, fazer uma leitura fundamentalista. Já falamos disso também, né? Ao longo da caminhada, né, o povo recebeu vários nomes: hebreu, israelita, judeu. O nome que mais aparece na Bíblia é Israel, ou filhos, né, de Israel. Tanto que a gente comumente fala, né, o povo de Israel. Esse nome, Israel, ele é composto de duas palavrinhas. Sará e El. Sará significa, né, ou vem do verbo lutar. E El significa Deus, divindade. Então significa, né, concretamente, Deus lutará. Lembram? Tem um texto que está lá em Gênesis 32, dos versículos de 25 a 30, onde Jacó luta com Deus e vence, conquistando a bênção. E aí então Deus muda o nome de Jacó para Israel. Esse nome significará toda a luta do povo. Então, daquele dia em diante, o povo será nomeado como um povo que luta. E Deus que luta junto com este povo. Geralmente, o nome de um povo traz a sua história. Recordam por que é que o Brasil se chama Brasil? Recordam disso? Está lá na história. Por causa da abundância daquela árvore chamada pau-brasil. Se vocês quiserem conferir, né, na Bíblia, depois, onde aparecem os nomes pelos quais o povo foi sendo chamado, tá lá no Gênesis, tá? Tem no capítulo 35, nos versículos 10, nos versículos 32, no capítulo 32, no capítulo 30. Tá tudo ali nesse trechinho ali. Entre o capítulo 30 e o capítulo 35 já dá para ter uma noção, né, dos nomes que vão aparecendo no decorrer da história e pelos quais o povo é chamado. Precisamos recordar que eles não tinham os meios de comunicação que nós temos hoje para registrar a história. Eles não tinham papel e caneta, eles não tinham gravador, que os jornalistas usam geralmente, eles não tinham celular, máquina fotográfica, internet. Agora podemos falar de 5G, fibra óptica. E o papiro,
pergaminho, que eram os materiais da época, eram usados apenas pela elite. Então, o que é que eles tinham? Né? Eles tinham a memória. E eles gostavam de contar histórias. E essas histórias, elas eram passadas de pai para filho, de geração em geração. Quando aparece a escrita do hebraico e do aramaico, né? Esses contos que vieram ali sendo passados, né, de geração em geração, começam a ser registrados. Mas isso anos mais tarde. Já falamos disso também lá no primeiro encontro, né? Portanto, no período em que o povo de Israel se forma, está se formando, nós não encontramos escritos bíblicos. O período da formação do povo se caracteriza pelas tradições orais, que vão surgindo entre os diversos grupos de norte a sul, e aí então depois, pouco a pouco, vão sendo escritos e organizados até se tornarem, né, a forma de um livro, a Bíblia, né, como vemos mais tarde, lá no pós-exílio. No período da formação, então, do povo da Bíblia, não surgiram escritos contemporâneos à história. Todos os escritos nasceram muito depois. E falam sobre o período anterior, né? Sobre o período da formação. Aí a gente se pergunta, então, quando é que esse povo começa a se questionar sobre quem são os seus antepassados? Qual que é a nossa origem? De que povo nós nascemos? Há mais de 2.500 anos. Quando não tinha mais rei, nem templo. Grande parte, né, do povo estava fora da terra, exilados na Babilônia. É a mesma experiência, né? Eles fizeram a mesma experiência que muitas vezes nós fazemos quando um ente querido nosso conclui a jornada na Terra e nós percebemos ou nos damos conta que nós não temos nada escrito sobre ele ou a sua árvore genealógica. E aí, então, o que nós começamos? Começamos a pesquisa, a busca de dados. Com o povo também foi assim. Quando não tem mais rei, não tem mais templo, estão fora da terra, exilados, é que eles começam a se dar conta e a se perguntar, afinal de contas, né, quem nós somos? De onde viemos? Qual que é a nossa origem? Quais são os nossos antepassados? E assim, muitos autores da Bíblia, em épocas diferentes, tentaram recompor a história do povo, dar a resposta a essas perguntas sobre a sua origem. E de diversas formas e diversos começos. Uns começam pela formação do povo, outros pelas tribos do tempo dos juízes, ou então pela monarquia, ou então lá do exílio para trás. Mas o importante é que todos têm o intuito de narrar a história do povo de Israel. De todas essas tentativas de recompor a história, 3 são formas, né? 3 são as formas de contar a história da formação do povo que são mais aceitas. A primeira diz que o povo se formou no Egito, fora de Canaã. A segunda diz que se formaram em Canaã com grupos que vieram de fora. A terceira diz que se formaram em Canaã com os camponeses oprimidos, nativos que lá viviam, e mais os grupos que vieram de fora. Uma dessas 3 é a mais conciliadora entre os dados bíblicos
e as pesquisas atuais. Então, é essa que eu vou apresentar. Em outro momento, a gente pode estudar as outras, tá? Então, a opinião mais conciliadora é também a mais recente. E parece ser a que melhor explica ou combina, respeita os dados todos, tanto da Bíblia, como da história universal e da arqueologia. E essa opinião é a terceira, a que admite a possibilidade de grupos provenientes de outros lugares e que se juntaram em Canaã com as suas histórias e experiências. Então, regiões desocupadas, né, especialmente das montanhas centrais de Canaã, foram ocupadas por camponeses e outros setores excluídos que se revoltaram contra os reis cananeus da época. Nas montanhas, refugiaram-se e organizavam-se para poderem melhor resistir. A esses camponeses fugitivos se juntaram os outros grupos empobrecidos, vindos das estepes e de fora de Canaã. Entre os grupos estão os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, o grupo dos fugitivos do Egito, né, designado como mosaico ou grupo de Moisés, o grupo do Sinai, designado, né, com o nome de Sinaítico, e os camponeses que já estavam ali. Então, quatro grupos. Os camponeses que já estavam, os descendentes dos patriarcas, né, abraâmico, né, Abraão, Isaac, Jacó, estou repetindo. O grupo dos fugitivos do Egito, o grupo de Moisés, o grupo do Sinai, que aí depois a gente percebe que são beduínos, né, designado como sinaíticos. Assim, né, da mesma forma, como a nação brasileira é formada com a contribuição de várias culturas, povos, etnias, crenças, costumes, também Israel, desde a sua origem, faz a experiência, né, que a gente fala de unidade na diversidade. É uma experiência muito ecumênica, né, onde a maioria tem vez. Foi assim também com as primeiras comunidades cristãs primitivas. Havia toda uma riqueza, não tanto na uniformidade, mas nas diversas experiências, nas diferentes formas de ser fiel ao Evangelho, dentro daquilo que é próprio de cada comunidade. E isso nos atestam os próprios escritos do Segundo Testamento. Mas deixemos para estudar isso em outro momento, né? Porém, eu considero que é importante nos deixar questionar sobre a nossa caminhada hoje. Quando buscamos cada vez mais a comunhão nas diferenças. Podemos ser diferentes sem sermos contrários. Vamos para frente, né? Tá tudo bem? Vocês estão acompanhando? Enfim, vocês podem se manifestar ali no chat, tá? Então vamos para frente. Vamos então ver um pouco de cada um destes 4 grupos. As características principais deles, tá? Vamos começar pelo grupo nativo. Grupo de camponeses nativos que já estavam lá. Né? Então, ele era formado por um grupo de pastores e agricultores que já residiam nas terras de Canaã. Com o surgimento do que a gente chama de cidades-estados, eles começam a viver uma situação de escravidão. Por isso,
eles fogem para as montanhas, escapando dos impostos, das perseguições. Vocês podem ter ouvido falar já em algum momento, né, dos seus estudos, a palavrinha apirus, né? Então, esse grupo de camponeses também era chamado apirus. E eles sonhavam com a libertação e procuravam conquistá-la. Há estudos que dizem que geralmente eles eram armados, estavam armados e eram hostis. Grupo que luta. O grupo dos descendentes dos patriarcas, né? Descendentes de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. O segundo grupo. É o grupo ligado, então, como eu já disse, aos patriarcas, aos pais bíblicos, principalmente Abraão, né, do qual a gente diz que deriva o nome desse grupo, né, o grupo abraâmico. Em geral, eles são pastores seminômades que mudavam frequentemente de lugar em busca de pastagem para o seu rebanho, né? Um rebanho miúdo, ovelhas e cabras. Ele poderia ser incluído no grupo nativo, mas devido à sua importância e à grande mobilidade, é considerado um grupo à parte. O terceiro grupo, né? O grupo mosaico ou fugitivo. Talvez este seja o grupo mais expressivo que formou o povo de Israel. É o grupo que fugiu da escravidão do Egito, liderado por Moisés e depois por Josué. Não eram nômades nem seminômades, mas eram trabalhadores escravizados pelo faraó, rei do Egito. A experiência que fizeram, tanto da escravidão como do êxodo, é marcante, fundacional. E é recordada, né, no decorrer da história do povo. Dois momentos, né, dois textos que mostram esse recordar da história e comprovam para nós o quanto foi expressivo a experiência que esse grupo fez. Se vocês quiserem anotar, né, Deuteronômio, no capítulo 6, de 20 a 25. E depois repete lá no capítulo 26, dos versículos 5 a 15. Segundo a tradição bíblica, essa experiência foi iniciada por Abraão. Lembram lá quando ele sai da tua terra, né, e vai. Depois é vivida por Moisés. Abraão está lá no Gênesis 12, 10. Depois vivida por Moisés, está lá no Êxodo 14, de 15 a 31. Foi levada adiante por Josué. É recordada pelos profetas e revisitada por Jesus e apontada como caminho a seus seguidores. De tão importante que foi essa experiência. O quarto grupo. O quarto grupo é o sinaítico, né? O nome sinaítico vem de Sinai, lugar sagrado onde Deus se revelou com o nome Yahvé. O grupo era formado por beduínos. Beduínos são errantes, né? Pertencentes às tribos que viviam no deserto. Provavelmente teríamos que olhar, né, esmiuçar melhor o mapa da época para que vocês percebessem, né? Eles vêm provavelmente do sul do Mar Morto, de Madiã, e se estabelecem na região montanhosa de Canaã, junto com os outros três.
A diferença deste grupo com o grupo de Abraão é porque este é formado por extra-palestinos, né? Por fora, né? Grupos diversos, né? Extra-palestinenses, né? Não são da Palestina. Alguns estudiosos incluem esse grupo junto com o de Moisés. É possível também, né? Eles têm algumas características bem semelhantes, como a importância da experiência do Sinai, né? Por que escolheram Canaã? Né? Porque esses 4 grupos foram se reunir justo em Canaã, né? Porque Canaã era uma rota de passagem, tanto das caravanas comerciais como do exército. Então isso favoreceu que o povo se juntasse ali, né? Todos esses grupos, né, os 4 grupos, tinham objetivos comuns. Quais eram esses objetivos? Viver livres da opressão, viver a fraternidade, viver o respeito às diferenças e também, né, optam conjuntamente, né, por aspectos essenciais para a sobrevivência do todo, do coletivo. Por isso, né, cria-se uma alternativa de vida. E, eu repito, a experiência do Êxodo se tornou a tradição mais importante deste povo, do povo de Israel. Foi a experiência marcante do pequeno grupo, o de Moisés, contudo foi assumido como uma experiência comum a todos os grupos. Vamos esmiuçar um pouquinho, né? Como é que eles viveram nesse período da formação, certo? Para a gente poder compreender um pouquinho mais quando lá em Atos 2, Jesus inspira os apóstolos da comunidade nascente a querer viver uma comunidade ideal, tá? Tem base aqui, né? Fundamento está aqui. Então, como vive, né? Conforme eles foram se organizando, primeiro formaram as tribos e tentaram viver diferente, né? Diferente das experiências que estavam sendo vistas ao redor, nas cidades e estados, que oprimia o povo. Havia uma articulação, um pacto entre essas tribos. Representantes, né, de todas as tribos se reuniam periodicamente em assembleias para celebrar a fé e para decidir questões de interesse comum. Tal como tem um momento famoso, né, que é a Assembleia de Siquém, que é narrada em Josué, no capítulo 24. Ali, né, no capítulo 24, né, eles retomam a história, né, conta a história, unificando a experiência de cada grupo e depois exorta a mudança de vida. Então, esse simboliza como esse grupo ali nascente, né, estava se organizando para viver diferente. A caminhada rumo à Terra Prometida, como que antecipou o jeito de conviver na Terra Prometida, né, em Canaã. Foi como que uma escola onde as pessoas foram se desfazendo dos maus hábitos introjetados e foram assimilando novas formas de vida.
as tribos ensaiaram algo novo. Criaram, né, o que nós chamamos, ao estudar, de leis sociais. Um sistema diferente. Vou apresentar alguns pontos, os pontos principais só. Primeiro, havia autonomia na produção. Não havia tributação, porém não podia ter acúmulo de bens, nem das terras, nem em produtos. A produção era fundamentalmente de cereais, azeitonas, e de gado pequeno, isto é, as ovelhas e cabras, né? A acumulação, né, era proibida, mas tinha um fundamento. Proibida por quê? Proibida em vista do bem comum. Partilhar era a palavra de ordem e acontecia sempre em grandes festas. Por outro lado, observe, né? Eu vou pegar a narrativa, eu não marquei, então aguenta um pouquinho que eu vou procurar aqui. Mas eu acho importante a gente olhar o texto. Êxodo, se vocês tiverem a Bíblia e quiserem acompanhar, Êxodo 16, dos versículos 1 ao 30. Não vou ler tudo não, tá? Depois vocês podem retomar e ler. E vocês vão recordar, é a narrativa do maná e das codornizes, né? E observando nessa narrativa, né, justamente o que se torna uma lei social. Os hebreus deviam recolher segundo a necessidade de cada pessoa, de cada família. Está no versículo 18, quer ver? Ó. Espera aí que eu me perdi um pouquinho aqui. Ó. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. E vou seguir um pouquinho, tá? Ó. Então Moisés lhe disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. E agora, o próximo versículo, a gente vê que havia ainda, né, uma dificuldade em perder o vício do acúmulo, né? Consequência daquela vida no sistema do faraó do Egito, né? Onde já tinham se libertado, mas o processo é lento. Aí olha só o que diz aqui, ó. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Você vê que é importante, né? O que foi acumulado apodrecia, para mostrar que não precisava acumular, né? Cada dia você colheria, né? Teria novamente, né, da terra o maná, né, a codornize, o essencial para aquele dia. Então eu volto a frisar. A acumulação é proibida. Partilhar era a palavra de ordem. Outro ponto é o poder partilhado. Diferente daquele poder centralizado
vivido nas cidades-estados, ali próximas, né? Que geralmente era um poder absoluto e muitas vezes tirânico, né? Com tirania, tirânico. Israel é diferente, ou então deveria ser diferente. Não havia rei, não havia palácio, não havia burocracia hierarquizada, mas sim uma sociedade igualitária, baseada na solidariedade mútua e organizada a partir da base das famílias aparentadas que se articulavam em clãs e estes, por sua vez, em tribos. Se quiserem ver um pouquinho desse poder partilhado, está lá em Números, tá? Números, capítulo 1, do versículo 1 ao 46. A autoridade ali era patriarcal e estava com o ancião, né, com os anciãos, homens líderes e com mais experiência acumulada, tanto nas famílias como nos clãs e nas tribos. Também o poder era repartido entre as lideranças, né? Delegado, né? Hoje a gente diz, né? Vamos delegar, né? Não precisa ficar com tudo, fazer tudo você, né? Você tem uma equipe, você tem pessoas ao seu redor que podem te ajudar, né? Outros textos que a gente pode perceber, né? O poder colegiado, o poder partilhado, tem Deuteronômio, capítulo 1, versículo 9 ao 18, Números, capítulo 11, os versículos de 10 a 30. No livro de Deuteronômio, outro texto também, no capítulo 17, dos versículos de 14 a 20, apresenta bem o fato de que o poder experimentado pelos israelitas, né, por Israel, é muito diferente do poder dos reis. Fica claro ali nesse texto que a liderança que tivesse tal autoridade nunca podia tornar-se um opressor, mas sim devia ser irmão do povo. Está lá no versículo 15. Né? Não devia ter exército grande, nem levar o povo de volta à escravidão como no Egito. Não podia ter um harém com muitas mulheres, nem seguir os deuses das mulheres estrangeiras. Nem podia ter grandes riquezas. Devia seguir a lei de Deus. O exercício do poder não era feito a portas fechadas. O rumo do povo era definido em decisões participativas, em assembleias populares, como aquela que eu já falei, né? A de Siquém, que está no texto de Josué, capítulo 24, tá? Mas em Josué tem outras assembleias também populares que a gente pode ver. No capítulo 18, enfim. Se você pegar Josué, tem bastante sobre isso, tá? Ok? Estamos seguindo bem? Deixa eu dar uma olhadinha nos... Ok, estamos bem, né? Então, já falamos de 2 pontos, né? Autonomia da produção. Deixa eu retornar aqui um pouquinho. Né? Autonomia na produção, poder partilhado. E agora eu vou para o terceiro ponto. O terceiro ponto a gente chama de leis a serviço da vida. Nada mais é do que o quê? O exercício da justiça, a aplicação da lei. E, né, nesse novo projeto de vida do povo de Israel nascente, um projeto alternativo,
nós temos os juízes tribais. Esses juízes, eles são para julgar as questões do povo, zelando pela observância das leis, né, das leis tribais. Eram eles administradores da justiça. Para conhecer melhor, né, esses juízes, nós temos a nosso dispor todo o livro dos juízes. Certamente, na época tribal, ainda não havia leis escritas, né? As que tem, né? As que temos hoje nas escrituras, especialmente no Pentateuco, né, nos 5 primeiros livros, foram escritas durante o período dos reis, no exílio e até mesmo depois do exílio. Então, pode haver alguma inconsistência, mas tá lá. Voltando. Entre essas leis a serviço da vida, se destacam o que nós conhecemos de cor e salteado, e eu espero que, além de estar de cor e salteado, nós compreendamos também o que significa cada um deles, que é os 10 mandamentos, o decálogo, que está lá em Êxodo, né, podemos encontrar em 2 textos, no Êxodo 20, dos capítulos 2 a 17, e em Deuteronômio 5, do capítulo 5, versículos de 6 a 21. Repito, Êxodo, capítulo 20, de 2 a 17, e em Deuteronômio, capítulo 5, de 6 a 21. Embora seja importante para a ética de Israel, né, o decálogo, ele não pode ser considerado o resumo de todas as leis, pois muita coisa foi colocada e tirada do decálogo durante a história da redação, tá? Por mais abrangente que os 10 mandamentos pareçam ser, de forma alguma eles se referem a todas as esferas da convivência e a todos os temas fundamentais da ética bíblica. Por exemplo, faltam leis, né? Faltam aí no decálogo as leis sobre o comportamento em relação aos excluídos, o direito dos pobres, das viúvas, dos órfãos, dos forasteiros, dos surdos e dos cegos, a lei do puro e do impuro, entre outras, né, que foram agregando. Mas mesmo assim, né, elas tornaram-se referência importante na vida do povo de Israel e também na vida das igrejas, né? Na nossa vida. Então, repito, né? O decálogo tornou-se referência importante na vida do povo de Israel e também na vida das igrejas, na nossa vida. 4º ponto. A fé. A fé no Deus libertador. 4º e último, né, que eu vou apresentar. Né? Serviu, né, esse ponto, serviu de esteio para o sistema tribal, a religião. Comparemos os pontos fundamentais apresentados, né? As relações econômicas, políticas, legais, a tijolos de uma construção. Com certeza, então, o cimento que liga entre si, né, esses pontos é a mística, a espiritualidade, o jeito de viver a fé no Deus da vida.
uma das características fundamentais da religião do povo de Israel nascente é a crença num único Deus, libertador, doador de vida e liberdade. O Êxodo 3. O Êxodo 3 apresenta concretamente isto. Importante perceber que tratam dos 2 primeiros mandamentos, né, do Decálogo, que falamos agora há pouco, né? Quais são eles, né? A relação com Deus e com o povo. Define como seria, né, essa nova relação com Deus. Foi um grande esforço deste povo nascente para superar o politeísmo, isso é, né, a crença nas várias divindades. Percebemos isso pela contínua insistência dos textos bíblicos exigindo a fidelidade a um único Deus. Volto a textos, né? Êxodo 20, de 2 a 11, só alguns, tá? Para a gente... Tá? Josué 24, de novo, né? E eu peço, sabe? Tirem um tempinho para ler Josué, o capítulo 24, da Assembleia de Siquém. Vou fazer eu já volto ali, já volto aí, tá? Mas é tão bonito quando em Josué, lá pelo versículo, se eu não me engano, 15, 14 ou 15, onde eles juntos chegam, né, a dizer assim: nós assumimos agora crer num Deus único. É um povo que assume juntos, que fazem juntos a opção, não vou ler, que fazem juntos, né, assumem juntos a opção de crer num Deus único, a partir da experiência que fizeram, né, que cada grupo fez, do Deus que caminhou junto, que libertou, que lutou junto, que esteve no caminho. Né? Lembra que é um povo que caminha e é Deus que caminha com ele. Esse Deus é único. O politeísmo, ele existia em Israel, né? Ele existia em Israel. É especialmente, né, o profeta Isaías, lá do exílio da Babilônia, que elabora essa teologia monoteísta. Está lá nos capítulos desde o 40 até o 55. E essa, né, Assembleia de Siquém que optam por Deus é uma opção que não se faz por acaso, eu repito, né? É a razão, e a razão é porque foi com a força da fé em Deus que o povo conquistou a liberdade e a terra. Né? Mas como já vimos acima, a luta pela superação do politeísmo existente entre as tribos acompanhou a caminhada de Israel durante séculos. Dá para lembrar lá o bezerro de ouro, e tantos outros textos que mostram, né? Lá, Salomão, que em determinado momento da história ele se põe a olhar o Deus de uma das esposas, né? E assim vai. Então, a passagem para o monoteísmo, né, a crença num único Deus, era de fundamental importância. Em vez de dividir, ele une. Em vez de espalhar, ajunta. Optar por um único Deus significa optar por um projeto único, fraterno. 2 séculos se passaram na caminhada do povo. Esse povo cresce, se fortalece, e junto com esse crescimento, né, vem também aquilo que é muito humano,
a ganância, né? Vai entrando nesse sistema que era tão bonito, tão ideal. A desigualdade toma conta. E a implantação da monarquia em Israel por rei Saul, por Davi, veio, né, destruiu o sistema igualitário pelo qual o povo tanto lutou. O reinado significou, na verdade, uma volta ao mesmo sistema das cidades-estados, ou uma volta ao Egito. Surge aí, então, né, os profetas. Amós, Joel, Isaías, com os seus anúncios, as suas denúncias, fazendo memória, né, da época das tribos, em defesa das vítimas da violência. E aí, então, o sonho e a espera do Messias é que renovará, né, desse Messias que renovará todas as coisas, nasce aí, nesse período. Mas essas são outras questões, né, que um outro momento a gente pode aprofundar, né? E eu quero então vou compartilhar aqui a minha tela, uma breve linha do tempo, só para a gente poder concluir. E vocês ficarem apenas com um gostinho, né? E desejarem que depois a gente estude a passagem das tribos para a monarquia, e no meio, né, junto com a monarquia, a presença dos profetas, e depois dos profetas aí as primeiras comunidades, né, e assim por diante. Eu vou compartilhar com vocês aqui, então, uma linha do tempo. Uma breve, tá? Só para vocês terem presentes algumas datas. Então, a pré-história de Israel, né? Os patriarcas. É anterior a 1250, né? Antes da era cristã. Depois, então, vem o êxodo e a organização das tribos, né? Um pouquinho do que a gente trabalhou hoje. Entre 1250 e 1040, antes da era cristã. E depois, então, vem a questão aí da monarquia, né? O Reino Unido, que dura, então, do ano de 1040 a 931, antes da era cristã. E aí, então, por causa das dominações, o reino é dividido, e aí temos, então, o Reino do Sul e o Reino do Norte, Israel, né, o Reino de Israel, que ficou em 931 até 722, e o Reino de Judá, de 931 a 586. E depois vem, então, o exílio na Babilônia, que aí fica ali do ano 586 ao ano 539, tudo isso antes da era cristã, né? Depois, então, a reconstrução sobre o domínio dos persas, que é, então, entre o 539 e 332. Aí vem a dominação grega, dos anos 332 a 142 antes da era cristã. E aí vem um período de autonomia do ano de do ano 142 até 63, quando vem então a dominação romana do ano 63 da era cristã até Jesus Cristo, e assim, né, as primeiras comunidades, um pouco mais do que a gente já conhece, né? Ok? Então, deixa eu parar o compartilhamento aqui.
Ok. Então, gostaria de concluir só com uma frase que vocês já conhecem e que eu acredito, né? É muito vivencial, é muito humano também, né? Nós só amamos aquilo que conhecemos. Então, vamos, né? Vamos conhecer mais e mais, né, a palavra de Deus para que possamos amá-la, né? No primeiro dia eu dizia, né, vamos adentrar esse estudo de pés descalços. De pés descalços para sentir em plenitude e para amar. E eu continuo pedindo isso, né? Continuem de pés descalços para cada vez mais conhecer e amar, né? À medida que formos conhecendo, nós vamos amando. E quanto mais amarmos, né, mais carinho nós vamos ter, mais nós vamos querer divulgar e mais do que divulgar, querer viver. Deixo também meu convite, né, para o nosso próximo encontro, que deixa eu pôr aqui para vocês aqui embaixo. Então, tá ali passando, né, dia 30, que é quarta-feira, que é o dia de São Jerônimo. E na quarta-feira, a minha proposta é orante, tá? Então, todos com a Bíblia, tá? Nós vamos, né, rezar um texto que é do mês da Bíblia, né, do texto do livro proposto para o estudo do mês da Bíblia, que é Deuteronômio. De forma especial, né, nós vamos rezar o texto de Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos de 4 a 9, tá? Onde tem aquele apelo, né? Escuta, Israel. Tá? Então, a partir do momento em que nós formos falando dos passos, né, da leitura orante, nós vamos também meditando. Então, essencial ter a Bíblia, tá? Que aí a gente vai rezando juntos. Vamos ver se a gente consegue fazer essa experiência, né? Eu daqui e vocês de casa, tá? Então, o material que eu utilizei para o dia de hoje, então, foi, né, o volume terceiro, né? O terceiro volume da visão global da Bíblia, tá? Então, o povo da Bíblia que narra as suas origens, né? E vou utilizar, então, para o próximo, né, o texto do mês da Bíblia, o livro do Deuteronômio. Então, muito obrigada mais uma vez, né, e eu quero concluir de novo este dia, hoje rezando a Maria, ela que nos ensina também a sermos discípulos missionários, ela que foi a primeira discípula. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Até quarta-feira. Obrigada mais uma vez pela presença.